Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. O Camisa 12, assim como o Galo, tem passado por uma fase terrível. O arquiteto veio aqui, esse cenário tá péssimo, mas a gente vai resolver essa situação. Obrigado a todo mundo que deu dica de áudio para o microfone. Ontem foi meu aniversário, 38 anos, eu comi alguma coisa que não fez bem. Tentei pro jogo do Galo aí da Independência, no gol do Galo tava testando o banheiro do Independência e a madrugada foi terrível, com sensação de desmaio, terrível. Mas a gente vai tentar gravar o pós-jogo aqui para deixar registrado, porque a gente não pode ficar sem falar. Se a gente entregar os pontos, é mais um risquinho no bingo que a gente vai estar riscando, essa cartelinha do bingo. Que cartelinha é essa? Outro dia eu até evitei falar sobre a palavra rebaixamento, Z4, mas hoje, dia 30 de julho, a briga do Galo é essa, contra o Z4 do Campeonato Brasileiro. Tem um perfil de torcedor que ele não aceita discutir isso. É o cara que o Galo é intocável para ele, assim, para não aceitar crítica em ponto nenhum. O dirigente é intocável para ele, os jogadores, tudo que envolve o Atlético, ele tenta fingir que ele meio que numa situação de alucinógeno, assim, que aquilo não existe. É perfil de muita gente, muitas famílias, por exemplo, evitando tocar em pontos sensíveis dentro de casa. Vamos fingir que não está acontecendo. Quem sabe com o tempo aí esse negócio muda aí sozinho e tal. A nossa briga hoje, dia 30 de julho, é contra o rebaixamento. Nós erramos no mercado, né? Aparentemente erramos também na escolha do treinador, que decepção, já falei aqui, né? Pela história que tem o Luiz Felipe no futebol, mesmo que o outro treinador tenha entrado em conflito, já não tinha clima entre eles lá no Atlético, mas é porque assim, o perfil, nós quando a gente comenta aqui no YouTube, na imprensa, a gente comenta e a gente erra. Eu erro muito, eu erro demais, o torcedor erra, só que assim, quem toca o futebol, quem toca uma instituição com centenas de milhões de reais, tem que errar menos. Fael, trouxe o treinador que você queria e você falou que está errando. Olha, quem é pago e bem remunerado para isso, não pode ter o mesmo aproveitamento, o mesmo rendimento de um torcedor que está com o microfone na internet. Ficou claro isso? Eu erro bastante aqui no YouTube, na TV. Agora, quem é o especialista, quantas pessoas atuam nessa área no Brasil? Ele tem que ser beirando a perfeição, principalmente por valores que nós trabalhamos no futebol. O Atlético errou muito em 2023, mas começou errando lá em 2022. E quando eu falo especialista, tem que ser do Rodrigo Caetano para cima. Envolve os R's, envolve presidente e vice no Atlético, até nunca mandou muito, mas assim, a turma acima do Caetano também. Então, quando eu falo sobre beirar a perfeição, tem que ser quem se dispôs a tocar, a administrar, a gerir o futebol do Atlético. O Atlético hoje, dia 30 de julho, ele precisa olhar para a parte de baixo, para Corinthians, para Goiás, para Santos, e entender a realidade dele hoje. Ah, Rafael, mas jogou muito melhor do que o Flamengo. Com aquele futebol de ontem não cai. Esse é mais um perigo. O dia que você joga bem, você perde. O dia que você joga mal, você toma um baile. O dia que a arbitragem erra, você vai mudar o foco e vai escolher a arbitragem. Você pega time da parte de baixo da tabela, você perde, você pega... Existem diversos fatores hoje no clube, na instituição, de comportamento, de confiança do elenco. Até outro dia a gente não sabia se o diretor de futebol ficava ou saía. É crise inventada por quem trabalha com microfone? A própria diretoria falou sobre isso, sobre a permanência ou não do Caetano, que seria avaliado e tal. Nós tínhamos dirigentes acima do Caetano também, todos esses que eu citei agora há pouco, focados em outros pontos também. E tem o Luiz Felipe, que ainda não assumiu assim, olha, eu não entreguei o resultado que eu fui contratado para isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre bola rolando. Tá complicado demais hoje aqui. A boca tá seca.
igual o Jim Carrey no Eu Mesmo Irene, com aquela boca seca assim. O Pavon sendo utilizado pelo lado esquerdo. É curioso, porque muita gente comentava aqui na parte do chat do pós-jogo que o Pavon tinha que ir pelo lado esquerdo, tinha que ir pro lado esquerdo, tinha que ir pro lado esquerdo. E o Pavon realmente, assim, nas vezes em que atuou por ali, ele foi muito bem. Só que a gente desenhava o Atlético com o Paulinho como um ponta esquerda, a gente desenhava o Atlético como o Pavon pelo lado direito e o Hulk mais como o cara de referência na área, que não é há algum tempo. Então nós falamos assim, olha, quem que tá melhor? Quem que é prioridade hoje aqui pra gente? A prioridade é o Pavon, que ele é o cara do drible, o cara que vai pra cima, que consegue romper linhas e tal. O Paulinho não vem bem. Hoje, se a gente tivesse que tirar alguém do time, é o Paulinho. Então eu não vou deixar de escalar o Pavon onde eu quero escalar por causa de um cara que já falta isso aqui para deixar o time, que era o Paulinho, que vinha muito mal. Vários jogos em que a gente não via o Paulinho dentro de campo. Então, acredito que o São Paulo não tenha estudado o Atlético com o Pavon pelo lado esquerdo, o Paulinho pelo lado direito, mas ainda assim existe algo que é complicado nessa história. O gol do Atlético nasce com o Paulinho pegando a bola lá de trás, carregando, mas o Atlético ainda não tem um jogador de referência na área. Fica o Batalha, o Otávio, fica o Zaratio e o Hulk à frente dos volantes, o Pavon e o Paulinho abertos. Nós ainda não temos o cara que vai finalizar quando a bola está passando pela área. Esse é um ponto que talvez ainda eu colocaria em xeque se manteria a escalação do Paulinho futuramente ou não. Simplesmente por ter que mudar o desenho. O Hulk sai o tempo todo, o Hulk não fica como referência na área. Então é um ponto que eu pensaria futuramente, mas existe também aquele risco de você ficar girando o seu time o tempo todo até a 38ª rodada sem dar uma cara para ele. O Paulinho ontem se apresentou um pouco mais, participou um pouco mais do jogo, aliás, essa característica a gente viu em várias peças ontem, né? A questão dos dois volantes. O Otávio, quando está em campo com o Batalha, ele permite que o Batalha saia um pouco mais em algumas situações. O Otávio, quando precisa subir para caçar algum jogador mais à frente, ele sabe que tem o Batalha, porque quando a gente estava apenas com o volante, se esse jogador saía, não dava o bote, a turma do ataque também não estava contribuindo com essa marcação, era um Deus nos acuda e o time adversário já ia para o combate direto com a nossa defesa. Com o Otávio e Batalha, principalmente assim, às vezes o Batalha sai e já está um pouquinho mais... Na moral, o Batalha algumas vezes vinha sendo quase o camisa 10 do time atleticano. É um jogador que me surpreendeu muito nessas últimas partidas. Então, com o Otávio e o Batalha, primeiro que a gente tirou o Edenilson do time. E isso aí já é um ponto positivo para essa formação, que é difícil me dar um outro argumento melhor do que esse. O Otávio entrou no lugar do Edenilson, deu uma liberdade, principalmente deu liberdade para o Batalha, e principalmente nós sacamos o Edenilson do time, ponto. Aí, meu irmão, é muito difícil me dar um argumento melhor do que esse. Por quê? O Otávio, você pode questionar o futebol dele, você pode não gostar da característica X ou Y, mas ontem pegou, mordeu, né? Se entendeu nessa comunicação com o Batalha. O Edenilson não contribuía ofensivamente, não contribuía defensivamente, se escondia o tempo todo nas partidas. Então, nós ganhamos muito com isso. Outro ponto que a gente ganhou demais é que o Zaratio voltou a jogar bola. Impressionante o que jogou o Zaratio contra o Flamengo, mesmo voltando. Voltou do DM direto para o time titular e jogou muita bola. Fica aquela expectativa na gente de que o Zaratio vai se entender, ele vai entender a função dele nesse Atlético, que ele vai voltar a jogar bola, porque a gente não via futebol no Zaratio há algum tempo. E futebol a gente sabe que esse cara tem. E tem muito futebol, futebol de qualidade. Então você tem um volante que entrou e apresentou mais do que o substituto dele. Um cara de qualidade que estava fora e que chegou apresentando um futebol que a torcida estava morrendo de saudade. O deslocamento de posição do Pavon para a esquerda
que agradou mais uma vez e empurrou o Paulinho para lá, e o Paulinho voltou a participar de uma partida de futebol, coisa que a gente não vinha há algum tempo também. Quem foi minha grande decepção então? Minha grande decepção é o Hulk. É curioso assim, como que a gente tem que ter coragem para falar quando a gente comenta assim, é porque nosso xodó está entre os maiores da nossa história, mas num dia que o Paulinho participou muito, que o Zarate voltou comendo a bola, que os dois volantes se entenderam, que o Pavon foi bem pela esquerda, minha grande decepção mais uma vez foi o Hulk. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre cito aqui meu amigo jornalista Vitor Martins, que é um cara que eu gosto de comentar muito sobre ele. Eu sempre falo assim: Vitor, mais um jogo que o Hulk está sumido. Assim como a gente acertou um encaixe do Pavon, ou do Paulinho ontem, do Paulinho eu quero esperar um pouco mais para ter essa certeza. Assim como a gente mudou a função do Hulk lá com o Cuca depois daquele jogo, acho, contra o Atlético, né, não sei se foi contra o Atlético não, acho que não. Talvez contra o Cap. Aquele do desentendimento no microfone com o Cuca, assim como a gente deu uma adaptada, a gente precisa entender agora o que está acontecendo com o Hulk. Hulk, como você prefere jogar? Olha, Hulk, você prefere assim, mas assim você está sumido há algum tempo. Você está vindo mal demais. Assim como teve essa girada de chave nesse jogo com o Zarate, a gente precisa dessa girada de chave com o Hulk. Eu confio sempre nos craques. Se tem um cara que eu confio assim, que pode tirar o Atlético dessa, não é treinador, não é defesa, é o craque. É o cara diferenciado, que assim como o Zarate, a gente sabe que pode muito mais. E o Zarate mostrou. Então, de toda essa turma que eu vinha com questionamentos, Pavon, Paulinho, Otávio, Batalha, hoje meu grande questionamento, assim, minha cobrança maior fica pro Hulk, que não vem com bom desempenho há algum tempo. E se o craque vai bem, ele tem esse poder de jogar essa turma para cima. Algo que contribuiu demais para essa atuação legal dos volantes é que a turma do ataque contribuiu na marcação ontem. Você viu o Atlético perdendo bola pro Flamengo e a turma do ataque mordendo o tempo todo, mastigando essa marcação. Antes, você tinha um volante, a turma da frente não vinha contribuir nessa marcação, ou seja, o adversário estava o tempo todo cara a cara com a defesa, jogando limpo, jogando de frente, jogando tete a tete. Ontem, enquanto teve perna, o Atlético, desde seus homens de frente, eles contribuíram demais. Depois vem a questão do banco de reservas, cara. Assim, o banco do Atlético tem Pedrinho, que não jogou bola aqui no Atlético ainda. Você tem Patrick, Edenilson, eu vou arriscar. Os caras assim que se estivessem no meio campo do Ceará na Série B, assim, eu não assustaria, né? Se estivesse num time de meio de tabela ali na Série B, então assim, pesa também o fato do Flamengo colocar em campo ali, saindo do banco, o Arrascaeta, o Cebolinha, ainda tinha o Pedro, um boxeador no banco de reservas e tal, e no seu banco você tinha peças que pouco contribuíam. O Alan Franco, por exemplo, o Alan Franco é o cara que eu falei do Edenilson agora há pouco. O Alan Franco é um cara que eu não vejo graça nele nem ofensivamente e nem defensivamente. Eu acho que se fosse um grande jogador, o time dos Estados Unidos não teria liberado tão facilmente. Acho que o Tajeres teria feito um esforço maior para ficar com ele. E quando a gente tinha aqui aquela situação de 5 estrangeiros, ele só jogava quando tinha a turma no DM e quando sobrava um encaixezinho ali e a turma colocava. É um jogador sem sal, sem tempero, que pouco agrega, e ontem, mais uma vez, eu não consegui entender qual foi a função dele aqui no Atlético, né, no jogo contra o Flamengo. No começo do jogo, o Everson toma um cartão, e eu virei pro meu amigo e falei assim: cara, cartão benéfico pro Atlético. Vamos primeiro analisar o cartão. É curioso como que na primeira paralisação do goleiro, a primeira lentidão, ele já dá o cartão. É aquele juiz do cabelinho pretinho, Flávio Rodrigues, né? Ele já dá o cartão pro Everson. A gente teria 1000 motivos para reclamar desse cartão. Eu falei para o meu amigo meu, esse é um cartão benéfico para o Atlético, porque o Everson ia querer esfriar o jogo o tempo todo, o Everson ia querer diminuir o ritmo da equipe e tal. E o Atlético vinha num volume de jogo com possibilidade de fazer 2, 3 no Flamengo ainda no primeiro tempo.
Sem o Everson poder esfriar tanto o jogo assim, o Atlético continuou. Deu errado a fórmula, cansou muito rápido, a perna pesou. Se tivesse guardado ali 2-3, a gente ia estar comemorando. Então aquele cartão, de certa forma, ele foi benéfico, porque o Atlético falou, então eu vou precisar colocar a bola no chão e ir para cima do Flamengo. Durante a semana, o Rodrigo Caetano, na coletiva, ele fala sobre confiança, que é uma palavra-chave no futebol, que quem trabalha com futebol sabe disso. No Camisa 12 eu citei por muito tempo o fato de ter trabalhado assim trabalhei já com o Éder Aleixo, trabalhei com o Luizinho, com o Dadá, com o Jair Bala, meu Deus, não posso esquecer, Paulo Roberto Prestes. É a mesma palavra que todos os boleiros, todos os atletas falam. Quando você não está confiante, você não confia no seu taco, né? Eu me lembro de uma história do Toledo aqui. O Toledo fala, quando você chega no motel com a gata assim, você fica aquele cara que fica meio com vergonha de tirar a roupa. Não, meu irmão, você tem que chegar, pá! Pode ser miudinho, mas confiança é tudo, pô. Dureza. Confiança no futebol é tudo. E o Atlético hoje, a escala de confiança dele é a escala 0. O Atlético no fim do jogo entregava a bola pro Flamengo, chutão pra frente o tempo todo. Tudo bem, eu entendo que foi muito intenso, que cansou a perna, que faltou perna ali, mesmo que tendo um jogo, acho que é a terceira semana cheia do Atlético, poderia ter tido mais perna, né? Mas eu acho que foi mais comportamento de falta de confiança, isso de fincar. Você não pode entregar a bola pro Flamengo com um time tão talentoso assim o tempo todo. Chutão pra frente, toma o Flamengo. Mesmo você tendo um time muito talentoso, toma a bola. O Atlético, a única proposta dele a partir de um certo tempo do segundo tempo foi chutar pra frente o tempo todo. E no primeiro tempo que eu falei assim, a cabeça da galera hoje tá legal. Não tá tomando cartão bobo, não tá preocupado com a arbitragem. Mas no segundo tempo começa. O tempo todo, bola pra frente, bola pra frente, bola pra frente. Ali é pura e simplesmente também, não mais que perna. Falta de confiança. Tá complicado. Sobre o Everson. Goleiro que toma gol ali no canto dele, mesmo com chute forte, do jeito como foi. Teve um outro gol que eu falei que frango não é frango. Mais um erro técnico do goleiro, na minha opinião. O Everson não poderia ter tomado o gol da forma como foi. Foi falta. Não considero. Agora o caso do Batalha. Gente, vamos lá. Nós falamos de administração de futebol, nós falamos de treinador, de que não está rendendo, que o Hulk não está rendendo, a gente já criticou tudo. Agora um cara que sai do jogo com a fundamento aqui do dente, que tem que passar por uma microcirurgia e sequer tem amarelo, falta, e ele continua dentro de campo, é um absurdo que a gente não pode deixar passar. É um absurdo máximo, porque é o jogador que participa da jogada do segundo gol. Então a gente tem que saber separar a cobrança do time, de ídolos, de goleiro, de treinador, de dirigentes, com o fato de realmente hoje o Atlético ter sido prejudicado mais uma vez. O tal do ir na CBF, eu acho uma piada, que os caras lá devem ficar rindo, os caras lá devem encarar como uma cena de comédia. Não vejo benefício nenhum para fazer isso. Mas nós estamos tomando atitude, nós estamos expondo, até gastando dinheiro do clube com passagem para o Rio de Janeiro. Enfim, que a gente tenha uma atuação parecida com o Palmeiras, que a gente consiga permanecer com bom futebol mais tempo. É um time mais qualificado que o Flamengo, pelo fato de talvez o Flamengo ter mais nomes no papel, mas é um time que consegue elevar o nível das peças que tem o Palmeiras. É a pedra no sapato do Galo na Libertadores nos últimos anos. Eu repito sempre, eu confio no craque, eu confio no Hulk. Eu acho que ele pode entregar um pouco mais e que pode ser o cara para essa decisão. Mesmo depois de tanto tempo, ainda sigo confiante para esse jogo da Libertadores e para o jogo de volta também. Grande abraço, turma. Hoje eu estou no meu limite. Se você está de cabeça quente, vá se divertir lá na KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Faça seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e o 2. O link está aqui na descrição do vídeo. Grande abraço, até o próximo pós-jogo. Tchau!
Ah, Melhor, amor? não.